Sabe, quando se pensa em poder legislativo aqui no Brasil, a primeira coisa que vem à mente é criar leis, certo? Mas isso é só uma parte da história. Hoje, vamos mergulhar fundo para entender o que o Congresso Nacional realmente faz. E o poder deles bem, é muito mais do que só isso. A pergunta pode parecer simples, não é? Mas a resposta revela a essência da nossa democracia. Pensa só, se a única função do Congresso fosse criar leis, o sistema seria meio manco, desequilibrado. A verdade é que existe outra tarefa tão crucial quanto, que muitas vezes fica ali nos bastidores. E o segredo está aqui: legislar e fiscalizar. Pense nisso como os dois motores de um avião. Se um falha, o avião não voa direito. De um lado, o Congresso cria as regras do jogo. Do outro, ele atua como o grande vigia, o fiscal, garantindo que o Poder Executivo jogue dentro dessas regras e, principalmente, que cuide bem do dinheiro que é de todo mundo. São as duas faces da mesma moeda, com exatamente o mesmo peso na Constituição. Beleza, então. Vamos começar pela engrenagem mais famosa do sistema: a função de legislar. Como é que uma ideia se transforma na lei que rege nosso dia-a-dia? A arquitetura por trás disso é bem interessante. E a base de tudo é que o nosso Congresso é o que se chama de bicameral. Parece um nome complicado, né? Mas a ideia é super simples. Ele é dividido em duas casas, cada uma com uma perspectiva e uma função diferente. E essas diferenças, olha, elas são fundamentais para o equilíbrio do poder. A Câmara dos Deputados, essa é a voz do povo. O número de representantes é proporcional à população de cada estado. Já o Senado é a voz dos estados, garantindo que um estado gigante como São Paulo e um menor como Sergipe tenham o mesmo peso na federação. Mandatos, sistemas de eleição, tudo foi pensado para que uma voz não sufoque a outra. E para materializar essa ideia de representação igualitária dos estados, chegamos a este número: 81. É o total de senadores que compõem o Senado Federal. A matemática é direta: 3 senadores para cada um dos nossos 26 estados e mais 3 para o Distrito Federal. Mas o detalhe engenhoso está na renovação. A cada 4 anos, as cadeiras são trocadas em partes, alternando entre 1/3 e 2/3. Isso garante uma estabilidade, uma memória institucional, misturando a experiência de quem já está lá com a energia de quem acabou de chegar. Certo, já entendemos a fábrica de leis. Agora vamos para a função de guardião, a fiscalização. Afinal, de que adianta criar regras se ninguém supervisiona o seu cumprimento? E essa fiscalização não é superficial, não. A Constituição detalha o alcance desse dever: contábil, financeira, orçamentária, e significa olhar os números, ver se as contas fecham. Mas também é operacional e patrimonial, ou seja, verificar se as políticas públicas estão funcionando na prática e se o património do país está sendo bem cuidado. É um pente fino completo. Mas os parlamentares não são especialistas em todas essas áreas, claro. É aí que entra o seu braço direito técnico, o Tribunal de Contas da União, o TCU. Pense no TCU como uma equipe de detetives financeiros de elite, um órgão autónomo que investiga e produz relatórios detalhados para que o Congresso possa tomar suas decisões com base em factos, não em achismos. E como essa engrenagem funciona na prática? Geralmente em 3 tempos. Primeiro, a investigação política, muitas vezes pelas famosas CPIs, que colocam o holofote sobre um problema. Segundo, a análise técnica do TCU, que traz a lupa dos especialistas. E, por fim, o julgamento político, onde o Congresso, representando a sociedade, dá a palavra final sobre a gestão, como no caso da aprovação das contas do Presidente. E uma das ferramentas mais diretas e poderosas de fiscalização é esta: a convocação de ministros. E não é um convite para um café, viu? É uma intimação para prestar contas ao povo, através dos seus representantes. E a ausência sem uma boa justificativa tem consequências sérias, podendo ser classificada como crime de responsabilidade. Bom, já vimos as funções da instituição. Mas e as pessoas que a compõem? Deputados e senadores não jogam sem regras. Vamos ver quais são os seus direitos e, principalmente, os seus deveres. Este ponto sempre gera polémica: as imunidades. Mas é crucial entender a sua lógica. A inviolabilidade por palavras e votos não é um passe livre para ofensas, mas uma garantia de que o parlamentar possa debater os temas mais espinhosos sem medo de ser processado por isso. Não é um escudo para a pessoa, é uma armadura para a função, para proteger a liberdade do mandato. E a outra face da moeda das imunidades são as incompatibilidades. São as cercas que a lei coloca para evitar conflitos de interesse.
Desde que são diplomados, os parlamentares estão proibidos de fazer negócios com o governo ou de ocupar outros cargos públicos. A ideia é garantir dedicação exclusiva à causa pública. Vimos as funções, a estrutura, as regras, mas e daí? Porque toda essa complexidade realmente importa para a nossa vida? A resposta está no equilíbrio da democracia. Sim, o que tudo isso, o TCU, o bicameralismo, as incompatibilidades, tem a ver com o preço do pão ou com a qualidade da escola da esquina. A conexão é total e direta. Porque este equilíbrio é a essência do sistema de freios e contrapesos. É o que impede que um presidente, um governador ou um prefeito se tornem um rei absolutista. É a garantia de que o dinheiro dos nossos impostos seja fiscalizado e espera-se bem utilizado em serviços que retornem para a população. No fim das contas, tudo se resume a isto. Conhecimento é poder. Entender essa engrenagem não é só curiosidade intelectual. É ferramenta de cidadania. É o que nos permite sair do senso comum e começar a cobrar dos nossos representantes aquilo que a Constituição exige deles. Trabalho sério, tanto na criação de boas leis, quanto na fiscalização rigorosa do poder. E com essa ferramenta em mãos, fica uma pergunta para reflexão. Hoje, no Brasil, o nosso poder legislativo está conseguindo equilibrar com a mesma força os seus dois pratos da balança? O de legislar e o de fiscalizar? A resposta define a saúde da nossa democracia.